Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, hoje iremos conversar sobre Violeta, da Isabel Allende. Bom, esse livro chegou nas livrarias semana passada, né? Enfim, eu tô contando que eu tô gravando esse vídeo no domingo, vocês estarão vendo na segunda, então chegou semana passada. Foi publicado aqui pela casa da Isabel Allende, no Brasil, que é a Bertrand Brasil, do grupo editorial Record, com uma capa muito bonita, que infelizmente eu não tô com o livro aqui, porque eu peguei o livro emprestado na livraria que eu trabalho pra ler. Mas enfim, gente, o Violeta é o último livro que a Isabel Allende publicou. E, enfim, é muito engraçado porque fazia um tempo que eu não lia a Isabel Allende. O primeiro contato, o primeiro e único, né, na verdade, que eu tive com a Isabel Allende foi com A Casa dos Espíritos, que tem um vídeo aqui no canal. A Casa dos Espíritos é um dos meus livros favoritos da vida. É um livro que eu gosto pra caramba. E o Violeta também foi, assim, uma das leituras que mais me agradou nos últimos tempos. Foi um livro que eu não consegui parar de ler. Eu li ele em 2 dias. E, enfim, cada momento que eu tinha livre, eu pegava pra ler esse livro, porque, enfim, era uma leitura muito gostosa, e os personagens são cativantes, a história é cativante também. E, para minha surpresa, tem uma relação direta com a Casa dos Espíritos, porque, vamos lá, sobre o que é que se trata o Violeta. No Violeta, a gente, então, vai acompanhar a história da Violeta, que é uma moça ali que ela nasce durante a pandemia de gripe espanhola, né? Num país que a gente não sabe, mas a gente sabe que fica na América do Sul, né? Assim como a Casa dos Espíritos. E a gente vai acompanhar um século de vida na vida dessa mulher, né? Ela vive 100 anos. E, enfim, a gente, por meio da vida da Violeta, a gente vai acompanhar também as transformações que foram acontecendo no mundo, né? Não só no país no qual a Violeta mora, mas também ao longo da América Latina, ao longo do mundo no geral. Ou seja, a gente vai passar ali pela essa questão da gripe espanhola, a gente vai passar ali pela questão da crise de 29, passar pela Segunda Guerra, enfim, passar ali sobre o período conturbado, né, que foi para América Latina ali a década de 60 e 70, enfim, o período de redemocratização e a questão também da memória das ditaduras ali ao Cone Sul. E, enfim, a Isabel Allende constrói um grande romance, uma grande saga familiar, eu diria aí, que perpassa o século XX e também o início do século XXI. O livro termina durante a pandemia de coronavírus, né? O livro termina em 2020 e isso não é surpresa para ninguém, tá, gente? A gente já começa o livro sabendo que o livro vai se passar de 1920 a 2020, né? No século. Enfim, uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse livro é porque eu fui ler ele sem saber absolutamente nada sobre. Eu só peguei, comecei a ler e não consegui parar. Aquele tipo de livro que as páginas elas vão passando sozinha ali, você baixa a sua cabeça e você só levanta assim como se leu, sei lá, 100 páginas. E, enfim, pra quem conhece, né, pra quem leu A Casa dos Espíritos, e eu não sei como é que são os outros livros da Isabel Allende, mas ela tem essa coisa da escrita muito fluida, aquela escrita que você vai lendo e vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, você vai sendo embalado ali por aquela história. E uma das coisas que eu achei muito legal desse livro é o fato de a gente acompanhar, então, aí um século inteiro por meio da vida de uma pessoa, né? E de como é que a história com H maiúsculo, ela se relaciona com a história de vida das pessoas, né? Porque a gente pensa assim, as pessoas que estavam vivendo ali durante a Segunda Guerra, por exemplo, será que elas tinham consciência de que elas estavam vivendo um período tão importante, né, de uma certa maneira, para a história mundial? Será que as pessoas ali que estavam lutando contra a ditadura na década de 70, elas tinham ideia de tudo o que estava acontecendo, né? De todas as coisas que, enfim, rodeavam elas? E isso é muito interessante pra gente pensar, né, na história com H maiúsculo, né? E do nosso papel como indivíduo dentro dessa história com H maiúsculo. E a Isabel Allende faz isso muito bem, porque por meio da vida da Violeta a gente vai percebendo como é que as coisas elas podem chegar nas vidas das pessoas, né? Por exemplo, quando tem a crise de 29 lá, uma coisa afeta a vida ali, não só da Violeta, mas como da família dela, enfim. Quando tem a Segunda Guerra, outra coisa influencia e por aí vai. E eu acho isso muito legal. A Isabel Allende coloca isso muito bem, não só na Casa dos Espíritos, mas também no Violeta. Que, aliás, gente, eu, pra mim, tenho a sensação de que esse livro, o Violeta, se passa no mesmo universo do Casa dos Espíritos. Porque a gente tem diversas mençõezinhas, né? Diversas pistinhas ali de que se passa no mesmo lugar. Ela fala lá em determinado momento que tem uma parente que fala com mortos ali, tem uma casa, enfim. E à medida em que as coisas vão acontecendo no país no qual a Violeta mora, né? Vive e tal, e onde a história toda se passa,
algumas coisas vão batendo, como por exemplo terremotos e grandes terremotos. Só que ao contrário do A Casa dos Espíritos, que a gente não tem datas específicas, né? A gente vai pressupondo ali algumas coisas, né? A gente vai se colocando ali no marco temporal. No Violeta a gente tem. Então a gente tem um livro dividido em 4 partes. A primeira parte vai de 1920 a 1940, a segunda vai de 1940 a 1960, a terceira vai de 1960 a 1983 e a quarta parte vai então de 1983 até 2020. E, enfim, eu achei isso muito legal porque o A Casa dos Espíritos eu amo, né? E eu acho que ele é um clássico justamente por não ter essa marcação temporal de que pode ser, né? Porque, enfim, eu acho que é até muito doido, né? E às vezes triste também a gente pensar que A Casa dos Espíritos foi publicado há 40 anos, faz 40 anos da publicação do A Casa dos Espíritos esse ano, o livro foi publicado em 82. E algumas coisas que a Isabel Allende criticava, né, ali naquela situação da América Latina, ainda estão muito presentes no livro que ela escreveu hoje para falar também sobre a história da América Latina, né, 40 anos depois. E eu acho interessante o Violeta porque essa quarta parte é como se fosse um adendo na Casa dos Espíritos, sabe? Mostrando que, tipo assim, as coisas foram caminhando pra um lado bom, só que esse passado da gente sempre fica ali nos assombrando, né? E hoje mais do que nunca, se a gente for pra pensar no Brasil, né? E, enfim, diversos outros países da América Latina também, esse passado ali das ditaduras estão sempre perseguindo a gente, né? E, enfim, eu gostei demais do Violeta, gente, sério. Foi uma das leituras que mais me cativou, assim, nos últimos tempos. Não que eu tenha os outros livros que eu tenho lido tenham sido ruins, nem nada disso, mas eu falo daquele tipo de livro que realmente você se apega a ele, que você não consegue largar, sabe? E, enfim, é um livro muito legal, é um livro muito legal mesmo, assim. É uma história deliciosa, é uma história bacana. Eu talvez não tenha gostado tanto, assim, do final. Eu acho que o final dá ali uma escorregada em algumas coisas, né? Apesar de eu gostar do fato de o final também ser um adendo ali da Casa dos Espíritos. Mas eu acho que tem algumas coisas ali que ela coloca no final que eu fico tipo assim. Talvez eu não goste tanto disso aqui. Não é nem coisa de trama, é só algumas coisas que ela vai adicionando ali só pra mostrar, inserir ali pra fazer. Pra essa quarta parte não ficar tão pequena em relação às outras, sabe? Porque você percebe ali que tem uma encheçãozinha de linguiça, mas nada que tire o prazer da leitura, tá, gente? É um livro muito legal, Violeta, sério, eu adoro a capa desse livro. Uma pena que eu não tenho livro pra mostrar aqui, eu não consigo colocar a porra da capa no vídeo. Mas é muito legal, é um livro delicioso, é um livro que agrada gregos, troianos, enfim, é um livro que você pode recomendar pra qualquer pessoa, que a pessoa vai gostar. É muito difícil não gostar, só se a pessoa for muito chata, assim, sério. Porque é um livro gostoso, ele é um bem escrito, ele tem uma boa trama. Como muita gente critica a Isabel Allende, porque eu já vi gente chamando a Isabel Allende de Paulo Coelho, chileno, não sei o quê. Enfim, gente, ela escreve melhor do que muito autor por aí, tá? É muito autor que o pessoal ama, o pessoal, ai não, porque tal. Ela escreve muito bem, tá? Então, proibido falar mal de Isabel Allende aqui neste canal, né? E, enfim, pelo menos desses 2 livros, proibido. Proibido chegar nesse negócio. Ah, mas ela escreve pro público. Gente, é bom que esse livro da Isabel Allende, né, chegue em mais gente, chegue nas pessoas que estão aí ainda dormindo pra vida e que parem pra pensar um pouco, sabe? E é muito bom, fico muito feliz, que é um livro com linguagem fácil, trama gostosa, enfim, empolgante. E é isso, gente. É um livro bem legal. Eu adorei, 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 adorei. Adorei mesmo esse livro, tá? E leiam, é muito gostosinho. É um livro ótimo pro final de semana, sério. E é um livro ótimo pra você sair presenteando. Você tá na dúvida do que dá de presente, sei lá, pra sua sogra, ou, enfim, pra sua mãe, ou pro seu pai, ou pro seu avô, ou pra sua avó, ou pra sua namorada, ou pro seu namorado? Dá o Violeta. Baita livro, gente. Sério, eu gostei muito desse livro. Gostei mesmo. Gostei muito, 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 muito mesmo, tá bom? É isso, eu vou ficando por aqui. Só lembrando que vocês vão encontrar esse livro em qualquer livraria mais próxima de vocês. Então não tem desculpa, não compra na Amazon. Compra na livraria, o preço tá ok. Eu acho que ele é R$ 59,90, enfim, o preço médio de um livro. Mas enfim, apoia a livraria se você não tiver condições, enfim. Recorre à Amazon, e-book, enfim. Mas se você tem condições, compra na livraria física mais próxima de você, tá bom? É isso, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.